Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E nós convidamos a todos para orarmos, para nos aproximarmos da presença do Senhor nosso Deus, pedirmos a bênção, pedirmos a direção e que nós todos possamos ser abençoados com mais esta programação. Oremos então. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo, ó Pai. Pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas fraquezas e colocamos nas mãos do Senhor mais esse trabalho, que o Senhor possa nos dar inspiração e que o Senhor abençoe os teus filhos e também que o Senhor receba a glória, receba o louvor do teu povo nesta hora. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. A escritura que vamos ler é o Salmo 149. E lembrando que esta programação é uma gentileza do Tabernáculo SBO, a igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, e também do Tabernáculo Shalom, que está na cidade de Campinas, não é? Os endereços e também os dias e horários dos cultos estão aí na descrição do vídeo para o irmão, para a irmã poder anotar, e também tem o WhatsApp, desejando entrar em contato conosco, então você pode fazer isso também, não é? E todos são convidados para estarem conosco em nossas reuniões. E estamos ainda trabalhando em caráter experimental nessa nova modalidade. Nós estamos agora publicando 3 cultos durante a semana. Terça, quinta e sábado. Só que com um período menor de culto, né? E mais dias, mas menos tempo. E nós estamos assim observando, e vocês, desejando, comentem nos comentários o que estão achando
E o nosso objetivo é sempre melhorar, não é? Então, se der tudo certo, nós continuaremos assim, não é? Então, aqui vamos à leitura agora, conforme nós anunciamos, e vamos aproveitando o nosso tempo aqui. O Salmo 149 tem um texto que diz assim: os fiéis louvam a seu Deus com cânticos e instrumentos de música. Aí começa então o primeiro versículo, né? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. E esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Amém. Eu estava lendo numa Bíblia de tradução um pouquinho diferente, não é? Mas nós observamos aqui que o salmista disse que deveria-se estar em nossas gargantas os altos louvores a Deus, e em nossa mão a espada de 2 fios, de 2 gumes, não é? Para que isso? Justamente para guerrear, justamente para pelejar e vencer o inimigo. Aí ele disse: vocês então prenderão os reis, os nobres, e farão juízo, farão justiça. E aí é interessante aqui que no último verso que nós lemos, que foi o 9, está escrito assim: para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. É importante nós observarmos as Escrituras, não é? Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que eles examinavam as Escrituras e eles julgavam ter nelas a vida eterna, né? Então, as Escrituras, elas são como se fosse um mapa para nós nos nortearmos em nosso caminho, não é? Então aqui o apóstolo São Paulo disse, olhando neste último versículo aqui, o apóstolo São Paulo disse que os santos julgarão o mundo. E o salmista já havia dito isso há muito tempo, muitos séculos antes de São Paulo. E aí São Paulo disse: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não é? Mas vamos ficar então com essa escritura, e agora nós vamos para a mensagem que nós estamos lendo, que é a semente da serpente, e nós estamos prosseguindo no tema a origem dos gigantes na terra. Agora você já descobriu de quem foi o pai dos gigantes. Foi Caim,
porque Caim era filho da serpente e a serpente era um grandalhão. A serpente era um gigante, não é? Então vamos aqui, nós já lemos o parágrafo 149, mas vamos recapitular este parágrafo, né? Observe ali atrás como o Espírito de Deus viveu em Abel. Observe como ele viveu em Sete, como ele viveu em Judá. Veja como ele viveu em Davi. Veja o mesmo Espírito chamando através daquela semente justa por todo o caminho. Não importa o que eles fizeram, eles eram predestinados. Então, nós vamos observar aqui alguma coisa que ele vai nos chamar a atenção também, não é? Que ambos os espíritos, tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Satanás, seguiu na semente. Então ele se manifestou em Abel, se manifestou em Sete, depois da morte de Abel, e depois ele foi citando aqui todos os patriarcas, né, nos quais o Espírito de Deus se manifestou. E da mesma maneira, o espírito da serpente, o espírito do diabo, de Lúcifer, se manifestaria na sua semente. Então vamos aqui, né, no 150 agora. Veja Jacó, um sujo. Jacó, a Bíblia diz, o seu próprio nome diz que ele era um trapaceiro, não é? Veja Jacó, um justo. Eu não digo isso para soar como sacrilégio, mas Jacó era um pequeno chorão, agarrado no rabo da saia de sua mãe, o tempo todo, correndo por ali, um menininho efeminado, colocou coisas sobre si e foi enganar o seu pai para obter a bênção, mas isto foi dado antes da fundação do mundo. Então, olha só as atitudes, por isso ele foi chamado Jacó, que quer dizer trapaceiro. Mas em um certo momento, quando ele lutou com Deus, quando ele teve um encontro real com Deus, então o seu nome foi mudado para príncipe com Deus. Israel quer dizer isso, não é? Então foi mudado para Israel, e o nome de Israel quer dizer um príncipe que lutou com Deus face a face e prevaleceu. Não que Deus fosse mais fraco que Jacó, né? Do que suas trapaças, não é? Não era isso. É que ele justamente lutou com Deus porque aquela luta estava alinhada com a predestinação que tinha sido dada a ele desde antes da fundação do mundo, não é? Então você vai olhando, você vai... por que nós precisamos ler a Bíblia? Por que nós precisamos pregar o Evangelho? Por que nós precisamos ter o Evangelho? Para que ele então possa nos dar uma direção certa pelo caminho em que nós devemos andar. Então, se foi assim com Jacó, pode também ser assim com todos os filhos de Deus que têm predestinação desde antes da fundação do mundo, não é? Então, ele está dizendo sobre Jacó que ele, se nós formos fazer a comparação, Esaú tinha muito mais caráter do que Jacó. Esaú tinha muito mais qualidades do que Jacó, mas no entanto a Bíblia disse que Deus amou Jacó. Quando? Quando ele fazia essas trapaças? Não, ele já amava Jacó desde antes da fundação do mundo, não é? Ele já era amado. Então aquelas coisas depois iam passar, aquelas coisas iam ser deixadas de um lado, ele ia se converter. Por isso que crente se converte ao Evangelho, não é? Então vamos aqui agora, deixa eu ver aqui, dando prosseguimento. Eu acho que eu devo voltar aqui, que eu devo ter passado, né? Isso foi dado antes da fundação do mundo, certamente foi.
Então ele mentiu para o seu sogro. Primeiro ele enganou o pai dele, né? Ele colocou a pele de cabrito no braço para quando ele trouxesse o prato de guisado para o seu pai, né? A comida, o seu pai pensasse que era Esaú, não é certo? Mas enfim, nós não temos tanto tempo para meditarmos muito em um tópico só, não é? Então, mas depois que ele enganou seu pai, ele teve que fugir, seu irmão, não é? Porque seu irmão era valente, era briguento, e aí a coisa ficou feia para o lado dele, ele teve que fugir. E quando ele chegou lá, você pensa que ele tinha se convertido com os problemas? Não, ele não converteu. Ele foi enganar o sogro dele também, né? Mas então vamos aqui. Então ele mentiu para o seu sogro, o apanhou e apanhou algumas varas manchadas, varas de álamo, e as colocou na água para assustar as vacas quando estavam prenhas, para lhes fazer trazer gado pintado, para que então ele pudesse enganar e obter aquele gado. Deus o abençoou nisto. A gente só entende a Deus pela fé mesmo, né? Porque o sogro dele era justo? Não, não era. Labão não era um homem justo. Tanto é que Labão também enganou ele no casamento. Ele casou com Raquel e depois o sogro dele deu a outra para ele, não é? Então, ele não era justo. Agora, a Bíblia não disse que Deus amou a Labão e aborreceu a Jacó. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó, né? Então, Labão também era injusto e Jacó também era trapaceiro, mas Jacó era o predestinado, era o eleito. Então, observemos essas coisas aqui. Então, ele colocou as varas lá, como ele está dizendo aqui, e Deus, o Senhor, abençoou isto. Isto é correto. Ai de quem disser qualquer coisa sobre Jacó. Você sabe o que o falso profeta disse? Pois ele estava profetizando bem. Balaão, ele disse: quem o abençoar, será abençoado, e quem o amaldiçoar, será amaldiçoado. Eu te tomei, Jacó, o encontrei como em uma terra estranha, como a água como a águia agita o seu ninho, eu o agito para tirá-lo para fora. Aleluia! Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, olha só isto. As pessoas que não têm experiência com conversão, às vezes não entendem e podem criticar. A pessoa diz: já ouvi isso, não é? A pessoa diz assim: o fulano fez tudo quanto é coisa que ele quis fazer, tudo quanto é coisa errada, agora deu uma de crente e está dizendo que é santo. Isso não é dessa maneira. Não é que a pessoa deu uma de crente e agora está se fazendo de santo. Não é isso. O que aconteceu com aquele crente é que ele era realmente um pecador, ele era trapaceiro, qualquer crente convertido, não é? Não era crente, era trapaceiro, mas quando chega o momento que Deus quer tratar com ele, Deus muda o interior da pessoa. Há uma mudança, há uma conversão no interior da pessoa. Então a pessoa não é mais aquilo que era antes, não é? Então, 152 agora. Observe isto, chegar àquela perfeição. Aquele Espírito operou para a perfeição de Cristo, através de
cada patriarca perfeitamente. Não importa o que eles fizeram, o que eles disseram e o que eles fizeram. Eles eram absolutamente a semente do justo. Amém. Quando o justo Abraão, eu realmente sinto muito bem. Eu me sinto, na verdade, né? Muito bem. Quando o justo Abraão encontrou Melquisedeque, o qual era Deus, ele próprio. Quem era Melquisedeque? O rei de Salém, o qual é o rei de Jerusalém. Rei de paz. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele nunca teve princípios de dias, nem fim de dias, de vida. Seja quem ele for, ele continua vivendo. Bom, já que a Bíblia diz isso, né? Que ele não tinha pai, não tinha mãe e não teve princípio e nem fim de dias. Então o profeta está dizendo, já que a Bíblia diz isso, então ele ainda continua vivendo. Em algum lugar, naturalmente, Melquisedeque está vivo, não é? Ele nunca nasceu, ele nunca morreu, ele nunca teve pai nem mãe, ele nunca teve princípios de dias, nem fim de dias. Diga-me quem era ele. Não é? Então fala para mim, quem era Melquisedeque? E ele continua aqui, o Deus eterno, no qual nós chamamos de teofania. Então ele está dizendo aqui, aquele Melquisedeque que encontrou com Abraão, quando ele voltava da matança dos reis, não é? E ele deu a santa ceia para Abraão. E Abraão pagou-lhe os dízimos de tudo. Então olha isso aí, quem era ele? Não é? Nós o chamamos de teofania. Aquilo era uma teofania de Deus, era uma aparição que podia aparecer e depois desaparecer, porque nós temos uma escritura a respeito do Senhor Jesus Cristo, né? E ela diz assim que quando o Senhor Jesus Cristo já estava ressuscitado, porque tem um outro episódio bíblico que ele estava em pé, assim, ao lado do sepulcro, quando as irmãs Maria vieram para embalsamá-lo, ele já estava ressurreto, né? Mas ele estava em pé ali. Quando ela reconheceu que era ele, ela quis se prostrar, quis beijá-lo, quis tocar-lhe. E ele disse, não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. Aquele corpo não era um corpo físico, não era um corpo literal mesmo, era só uma imagem, né? Mas era a teofania. Agora, depois que ele ressuscitou, você vai observar isso. Depois que ele ressuscitou, e os discípulos estavam lá no cenáculo reunidos, orando, eles estavam com medo dos judeus, né? Ele adentrou no ambiente, ali dentro do cenáculo, sem que as portas estivessem abertas. E você vai ver também que ele chegou na praia e ele disse, sou eu mesmo, porque Tomé disse, eu não acredito se eu não ver e não tocar com o meu dedo no lugar do cravo. Ele apareceu e disse, toque aqui, Tomé, põe o dedo aqui, você vai ver que sou eu mesmo. Então, foi diferente da hora em que Maria quis tocá-lo lá na porta, na beira do sepulcro ali, não é? Então vamos observando esses detalhes. Agora, esse Melquisedeque aqui, ele está dizendo que era a teofania, mas ele podia ser tocado, não é? Ele podia ser tocado porque ele pegou o pão e deu na mão de Abraão. Ele pegou o vinho e deu na mão de Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo para ele. Ele era uma teofania, mas era físico, né?
Nós precisamos observar essas diferenças. Então, nós chamamos de teofania, não um mito, mas mesmo assim é algo manifesto, como ele chegou para Abraão na tenda, lá em cima, como um anjo. Então, quando ele chegou lá para Abraão, lá ele comeu e bebeu, não é? Então, o profeta está querendo mostrar a diferença, porque no caso do Senhor Jesus Cristo também, você vai se lembrar que ele entrou lá dentro do cenáculo e disse: paz seja convosco. Era ele mesmo, não é? Não era só uma aparição. E profetizou e falou com Sara. Ele está falando agora de Elohim quando veio visitar Abraão ali, aqueles 3 anjos, né? E profetizou e falou com Sara, ela riu de trás dele e assim por diante. Isso foi a mesma coisa. E aqui estava ele encontrou Melquisedeque e o tataravô Abraão, na semente justa, pagou dízimos a Melquisedeque, e isto foi concedido para o seu bisneto, concedido. Isso foi concedido para o seu bisneto, aqui embaixo, a semente da justiça. Qual bisneto? Era Levi, não é? Isso foi, a Bíblia disse que, São Paulo falou na carta aos Hebreus, não é? Que Levi pagou os dízimos, mesmo estando ainda nos lombos de Abraão. Era em forma de semente, mas se Abraão pagou o dízimo, então Levi também teve o mérito daquele pagamento de dízimos. É isso. Então, eu acho que com essas explicações do irmão Brana, nossas mentes espirituais, né, na verdade, elas vão começando a clarear, não é? 154. Agora, aqui vem a semente da serpente. Bom, ele tinha falado da semente de Deus, que ela acompanhou os filhos durante todo o tempo. Agora, aqui vem a semente da serpente. Você não esqueceu que lá ele disse, lá na sentença, ele falou das 2 sementes. Deus, não é? Lá em Gênesis. Aqui vem a semente da serpente. Agora recordem, ali haverá inimizade, guerra entre eles. A semente da serpente vem e o que ela produz? Agora, tomemos os primeiros poucos anos. Agora observe o que acontece. Nós leremos bem isto porque eu acabei de examinar. A semente da serpente produziu Caim. Caim foi para a terra de Nod e produziu gigantes. Então você já sabia desde o culto anterior, mas agora você está confirmando, né? Caim foi o pai dos gigantes, porque Caim era filho da serpente e a serpente era um gigante. Você pode ficar assustado com isso, mas não se assuste não, porque evangelho é oculto para a mente natural, a mente carnal. Mente natural, não, você não se aproxima de Deus com a mente carnal, não é? Então, produziu gigantes. E então, quando eles chegaram na terra de Nod, eles eram inteligentes, educados, pessoas inteligentes. Não é isso certo? Eles eram construtores, inventores, cientistas, não através da semente do justo, mas através da semente da serpente. Da serpente. Eles eram homens tais como cientistas, construtores e grandes homens, mestres. Assim dizem as Escrituras. Eles trabalhavam com o bronze, eles trabalhavam com ferro, eles trabalhavam com metais, eles
inventaram coisas, eles temperaram metais diferentes, construíram casas e assim por diante. Assim dizem as Escrituras, eles zombavam da semente da mulher. Noé, o justo, não é isso correto? Então vamos supor um avião, não é? Quem construiu um avião? Não foi a semente do justo, foi a semente da serpente. Aí você diz, misericórdia, é verdade, foi a semente da serpente. Aí você diz, mas é tão útil para nós? Com certeza, é tão útil para nós porque é justamente um mal necessário. Mas vamos supor, eu estou usando aqui agora a internet para falar com vocês. A internet também não é perigosa, também não é maligna? É também. Quantos males ela não causa? Os hackers invadem sistemas bancários através da internet e tantas outras coisas, comete-se crimes, mas no entanto ela é uma coisa que pode ser útil para nós. O avião é a mesma coisa e assim por diante, mas os inventores é a semente da serpente, não é? Vamos segui-los um pouquinho mais adiante. Então nós os levamos até a arca, tudo foi destruído, ficou tão aglomerado de pecado e eles estabeleceram regras e eles eram os mais sábios e os mais inteligentes. Quando Deus olhou para baixo, ali não havia muitos sobrando. Então ele simplesmente colocou Noé e sua família na arca, fez cair água e destruiu toda coisa. Ele tomou antes do dilúvio, né? Ele tomou Enoque. Veja só, Enoque andou 300 anos com Deus, depois foi transladado, né? Ele tomou Enoque. Não é isso certo? Ali havia toda a semente, quase toda a semente, mas o seu propósito era para ser cumprido. Então tem que parar aqui, nós chegamos no 156, não é? Já deu a hora. Então nós vamos observando essas coisas, esses detalhes. Não tem professor bíblico que saiba explicar essas coisas, a não ser um profeta. Por isso nós estamos aqui, e agora já estamos na terça, na quinta e no sábado, justamente para propagar a mensagem do profeta que Deus tem enviado para nós, para resgatar, para rebanhar a semente real de Deus, através de sua santa palavra, não é? Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos através desta programação de fé, Senhor. Aceita o nosso louvor e abençoa os teus filhos, que cada um possa ser edificado cada vez mais através da tua santa palavra, e nós pedimos tudo isto no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus amados, chegamos ao final da nossa programação. Fiquem todos com Deus. E se Ele permitir, nós estaremos de volta então em nosso próximo culto, né? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.